Oi, gente, mais um sábado, mais um Política de Leve, sejam bem-vindos. Hoje eu estou com Francisco Sena, secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado. Francisco, seja bem-vindo ao Política de Leve. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês falando um pouco sobre mobilidade urbana e outros desafios de desenvolvimento urbano aqui em Pernambuco. Joia, Francisco. Vê só, no nosso programa a gente sempre quer entender quem é o Francisco, né? Os convidados eu sempre pergunto, quem é você? Fora dessas pautas, né, do teu trabalho, das ações. Então, quem é o Francisco em casa, quem é o Francisco no dia a dia e quem é o Francisco à frente da Secretaria Executiva, né, da SEDU? Então, eu tenho 38 anos, sou daqui de Pernambuco, tenho um filho de 9 anos, Bernardo, e tenho 16 anos de trajetória profissional, esses últimos 8 anos quase, no serviço público, né? Fiquei em Brasília durante 6 anos, lá no Ministério do Planejamento, e retornei para Pernambuco no ano de 2023, assumindo esse desafio na área de desenvolvimento urbano, que é tão demandado aqui no estado de Pernambuco, né? Você falou 16 anos, já disse que é um desafio, mas de toda essa tua trajetória aqui em Pernambuco é o maior desafio mesmo? Com certeza é o maior desafio da vida profissional. Pernambuco é um estado que demanda bastante políticas de desenvolvimento urbano, tem um déficit grande em pavimentação, em mobilidade, em encostas que são arriscadas. Então, colocar esses projetos, fazer com que esses projetos saiam do papel, com certeza é o maior desafio profissional. E como surgiu o convite, né, para você assumir essa secretaria? Veja, originalmente eu estava lá em Brasília, né, servidor do Ministério do Planejamento, e acabou surgindo o convite pela secretária Simone Nunes, né? Eu vim originalmente para cá, assumi a função de chefe de gabinete da secretaria, e depois de 10 meses aproximadamente assumi a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Urbano, que é uma das pernas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Então são duas políticas públicas que são tratadas lá, e uma delas é a de desenvolvimento urbano. E quais habilidades essenciais você acha necessário para assumir, né, à frente desses projetos? Veja, primeiro é necessário conhecer um pouco de gestão pública, né? Conhecer como é que funciona a máquina pública, os procedimentos, a maneira como fazer esses projetos saírem do papel dentro do setor público, que é bem diferente da iniciativa privada. Na iniciativa privada, em geral, você tem mais celeridade porque você está tratando com dinheiro privado, mas no setor público tem todo um rito, toda uma maneira de executar esses investimentos que ao mesmo tempo precisam sair do papel, mas com transparência, com coerência, com integridade. Então, conhecer como é que funciona os detalhes da administração pública é uma habilidade bastante importante, mas também gestão de pessoas, liderança, além das habilidades técnicas, né? Acho que tem um conjunto de habilidades para conseguir fazer esses projetos saírem do papel. São necessárias e essenciais, né? Isso? Sem dúvida. Mas me diz aí, qual a diferença entre projeto de urbanização padrão e o projeto de urbanização sustentável? A gente ouve tanto sobre sustentabilidade, então... Veja, o urbanizar não pode ser mais de qualquer maneira, né? Não é simplesmente chegar e fazer uma pavimentação ou fazer uma contenção de encosta. Você tem que levar em consideração todos os desafios ambientais que hoje são postos. Então, a urbanização ela deve levar em consideração qual o efeito que aquela obra vai causar no meio ambiente, seja localmente, seja de maneira mais global. Deve levar em consideração sempre projetos de arborização, e principalmente como aquelas obras elas vão ser resilientes às mudanças climáticas, né? A gente vem enfrentando cada vez eventos mais extremos. Então, as chuvas de 2022 que ocorreram aqui em Pernambuco, elas são um exemplo disso. Então, as obras, por exemplo, que tinham de contenção de encostas, elas não eram suficientes para suportar uma condição daquela. Então, esses eventos de mudança climática estão cada dia mais recorrentes e as obras públicas devem ser capazes de suportar esses eventos e, ao mesmo tempo, não agravá-los, né? Então, a urbanização sustentável ela tem que olhar esses aspectos todos. Entendo. A gente sempre te vê na TV, né? Você sempre está lá posto para responder as perguntas quando existe necessidade da população entender sobre essa questão de urbanização. Mas você acredita que essa foi uma preocupação da secretária de Simone, de Raquel Lira, em trazer uma pessoa com tanta experiência assim para assumir esse posto de secretário executivo? Veja, o governo da governadora Raquel Lira, e não é diferente dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
tem trazido, né, postos técnicos que, assim, de maneira geral, são capazes de tocar esses projetos, que são projetos importantes. O estado de Pernambuco ele viveu um apagão de investimentos nos últimos, no mínimo, 8 anos, e tem um monte de projeto que precisa ser tirado do papel. Não basta conseguir o recurso, e ela conseguiu uma quantidade imensa de recursos e empréstimos, mas esses empréstimos precisam virar obra para impactar a vida das pessoas. E aí para isso acontecer, é necessário que haja uma equipe técnica capaz de conduzir esses projetos. Isso, porque a gente vê às vezes figuras públicas, né, políticos assumindo esses cargos. Então, você, com toda a experiência que você tem, seria o diferencial. Veja, assim, a gente não nega a política, né? Eu acho que assim, as duas competências elas são importantes. Você ter a competência técnica de tocar esses projetos, mas ao mesmo tempo o ambiente de governo é um ambiente político, onde você precisa se relacionar politicamente, reconhecer os partidos políticos que fazem parte da base da governadora, dialogar com a Assembleia Legislativa. Então, acho que uma coisa acaba não negando a outra, elas são complementares. Você tem que ter pessoas técnicas tocando os projetos, mas ao mesmo tempo precisa navegar no ambiente político. Então, acho que a governadora tem sido muito feliz em juntar esses dois mundos, né? Isso, só para esclarecer para quem está em casa assistindo, a SEDU, minha gente, é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional. É a secretária Simone Nunes, como dito anteriormente, e voltando aqui para o bate-papo, eu estudei um pouquinho sobre você e eu vou listar aqui alguns projetos, né, que estão aí na ativa, como obra de contenção de encostas do Jardim Monte Verde, obras de mobilidade urbana e também as obras do Pé na Estrada. Acho que foi um projeto lançado ano passado, 2023, se eu não me engano. Então, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Vamos lá. Sobre contenção de encostas, né? Aqui na região metropolitana do Recife tem uma série de áreas que são de risco, áreas ocupadas pela população nas populares barreiras, né? São áreas em que a população, por não ter outros ambientes para morar, acaba ocupando áreas que são sujeitas a risco de deslizamento, principalmente no período de chuva. E assim, a Defesa Civil do Estado vem fazendo um belo trabalho de mapeamento dessas áreas, entendendo, classificando os riscos, né? Quais são as áreas de mais risco, de menor risco, e a gente vem intervindo nessas áreas, fazendo obras de contenção de encostas. Então, a mais emblemática, você falou, é de Jardim Monte Verde, que é onde, infelizmente, em 2022 ocorreram aqueles deslizamentos fortes, né, que mataram mais de 40 pessoas em Recife e Jaboatão. Então, a governadora tomou a decisão política de fazer investimentos na área de Jardim Monte Verde, tão logo assumiu o mandato. Então, a gente fez uma parceria com a Prefeitura de Jaboatão, que já tinha um projeto para a área, a gente pegou esse projeto, licitou, iniciou a execução. A ordem de serviço foi dada em junho de 2024 e está em andamento. Então, assim, a gente espera que nos próximos meses a gente conclua a obra lá de Jardim Monte Verde. Mas a gente não está executando encosta somente Jardim Monte Verde. Posso fazer uma pergunta? Pode. Como funciona o mapeamento? Porque a gente entende que aqui na prefeitura, né, aqui em Recife, existe um QG onde todos os dias por 24 horas são feitas análises do terreno, se vai vir chuva. Então é todo um projeto muito grande e que o pessoal da equipe está sempre lá atento para alertar a população e para socorrer caso necessário. Veja, a Defesa Civil do Estado, né, liderada pelo Coronel Ramalho, tem feito um trabalho de análise técnica. Eles têm uma equipe de engenharia que tem ido encosta a encosta, principalmente aquelas encostas mais ocupadas. São visitas técnicas, mas análises em campo também, eventuais medições, de forma que eles fazem um critério de risco, né? Esse critério vai de risco 1 a risco 4. Risco 1 é aquela encosta que tem menos risco de deslizamento, e risco 4 é aquela encosta que na menor chuva ela pode vir a deslizar. Então eles vão classificando, e aí não somente em Recife, mas a Defesa Civil do Estado, pelo Estado todo, e a gente vê que principalmente nessas áreas de limites entre municípios, Recife Jaboatão, Recife Olinda, Recife Camaragibe, é onde está realmente o problema, porque acaba que uma prefeitura não sabe até onde vai, a outra também não sabe até onde vai, e a população fica perdida. Né? E é nesses pontos, principalmente, que a Defesa Civil do Estado está atuando.
E esses relatórios que a Defesa Civil do Estado produz que são subsídios para a Secretaria Executiva nossa de serem avaliados e dizer, olha, aqui tem maior risco, aqui tem mais gente exposta e aí é aqui que a gente vai intervir. Então, é desse jeito que a gente está priorizando as áreas onde a gente vai fazer intervenção em encostas. Jardim Monte Verde é uma delas, mas não só Jardim Monte Verde. A gente tem investimentos em encostas, para além de Jardim Monte Verde, de mais de 160 milhões de reais. Tem pelo menos aí 23 encostas em que vai estar havendo ou vai haver obra do Estado esse ano e o próximo. Boa, vai fazer a diferença, viu, na vida das pessoas. Sem dúvida. As pessoas vão dormir mais tranquilas. Sem dúvida, assim, dando segurança realmente. Exato. E as obras são obras de contenção definitiva, né? Não é obra, a geomanta lá que você requer praticamente a cada ano fazer a manutenção de 30% do que você faz, não. A gente está fechando soluções definitivas capazes de dar segurança àquela encosta. Mas aí, não somente contenção de encostas é que a gente está tratando lá, né? Tem as obras de mobilidade que você falou aqui na região metropolitana do Recife. Os corredores Norte-Sul e Leste-Oeste são 2 corredores de mobilidade que a gente tem aqui na região metropolitana, que esses corredores deveriam ter sido entregues antes da Copa de 2014. Então, são estações de BRT, são terminais integrados que deveriam ter sido reformados lá atrás. E não foram. Não foram e, assim, a governadora tomou a decisão política... Foi da gestão passada? Da gestão passada, assim. Na realidade, deveria ter sido entregue para a Copa, né? Então, são projetos, a maioria de 2012, que ficaram no meio do caminho. E isso é muito ruim para a população, né? Inclusive o ramal da Arena, né? A Arena Pernambuco foi construída, o ramal, parte dele foi construído, mas ele não foi totalmente interligado a Camaragibe. Ele não teve a quantidade de faixas de rolamento que deveria ter, com faixa exclusiva para BRT. Então, assim, ficou pelo meio do caminho. O Terminal Integrado de Igaraçu é um exemplo de mobilidade, porque o Terminal Integrado de Igaraçu tem um projeto de reforma dele desde 2012, chegou para a gente com 5% de obra, então, assim, praticamente parado. Nulo, né? Nulo. A gente reequilibrou o contrato, fez revisões no projeto e nesse mês de janeiro a gente deve estar entregando o Terminal Integrado de Igaraçu. Então tem uma série de investimentos nesses corredores de mobilidade que supera os 300 milhões de reais. É a obra da PE15 que está sendo conduzida pelo DR, a obra da Pan-Nordestina, então uma série de obras nesses corredores que estão sendo conduzidas para a gente dar mais mobilidade, principalmente para o transporte público, né? Além de mobilidade, além de contenção de encostas, você falou do Pé na Estrada. Pé na Estrada. Pé na Estrada foi um programa que a governadora lançou ano passado, que prevê investimentos em requalificação e novas rodovias e estradas urbanas que superam os 5 bilhões de reais. Parte dessa carteira está sendo tocada pela SEDU, especialmente as vias urbanas. Então, toda vez que tem uma pavimentação dentro dos municípios, nos centros urbanos, é a SEDU quem está conduzindo. Então, desses 5 bilhões, a gente tem uma carteira de mais ou menos 500 milhões de reais em manutenção e novas pavimentações dentro dos municípios. É um investimento alto, né? Investimento alto. Em desenvolvimento urbano, de maneira geral, a carteira supera 1 bilhão e 200 milhões de reais. É um investimento bem alto. E na tua opinião, Francisco, a gestão técnica contribui para a transparência e eficiência dos projetos? Sem dúvida, né? A gestão técnica envolve fazer uma boa licitação, fazer um bom projeto, né? Garantir que o projeto seja um bom projeto, licitar bem, significa fazer todo o procedimento de licitação transparente, bem planejado. Isso tem mostrado, assim, a maioria das licitações que o governo do estado está lançando tem muito concorrente, ou seja, o próprio mercado da construção civil das grandes construtoras está acreditando de novo em Pernambuco. Então a gente tem licitação aí com 18 concorrentes, com 15 concorrentes, e isso não era um padrão em Pernambuco. A gente realmente subiu o número de concorrentes. E qual é a vantagem disso? Que é importante que a população saiba. Quanto mais concorrência eu tenho no processo de licitação, em geral, o preço ofertado é mais baixo. É como se fosse um leilão, né? Você está ali, ó, eu faço por 5 milhões, faço por 3 milhões, e isso baixa o valor que o Estado está gastando naquela obra. É óbvio que
assim, esse preço tem que ser exequível, a gente tem uma análise técnica sobre isso. Mas mais competição mostra que o mercado está acreditando no Estado e que a gente vai gastar o recurso público de maneira mais eficiente. E por último, a gestão técnica ela é importante no acompanhamento das obras. Então, não é somente assinar o contrato. Um dos grandes problemas de obras públicas são obras inacabadas. E a gente não vai ver isso nesse governo. A gente tem retomado obras antigas e as obras novas a gente tem feito uma gestão ativa junto às construtoras para destravar o que for necessário para a gente conseguir entregar. Então, o objetivo, acho que a gestão técnica, ela contribui em todas as etapas, em todos os ciclos da obra pública. E a gestão política e a gestão técnica podem trabalhar juntos de forma eficaz, né? Para esse desenvolvimento urbano? Veja, acho que é essencial que trabalhem juntas. Não é um objetivo nenhum negar a política. Acho que a política ela é bastante importante, né? A política é a manifestação das pessoas que elegem seus representantes de maneira legítima. Então, quando você faz uma discussão com a obra pública junto a um deputado, na realidade você está discutindo junto a representantes do povo. E acho que é um desafio juntar os dois mundos, mas é bastante possível e é importante, né? Assim, não existe somente a parte técnica, mas os investimentos, por exemplo, eles são conduzidos por uma análise técnica. Poxa, é importante fazer um investimento naquela região, mas ao mesmo tempo isso tem um benefício político e assim, quando eu falo político, não é um político pessoal ou político partidário, mas um benefício político para aquela população, e as alianças políticas podem ajudar, inclusive, a fomentar esses investimentos, né? Então, acho que os dois mundos eles não são antagônicos entre si, eles podem trabalhar em conjunto, né? A gente sabe que esses projetos urbanos têm um grande impacto, né, na sociedade, mas como você, a secretaria e toda a equipe medem o sucesso desses projetos, além do aspecto social e financeiro? Veja, a gente falou de números aqui, estamos investindo 1,3 bilhão, isso é bastante importante, mas o principal é o reflexo na vida das pessoas, né, no dia a dia das pessoas. Então a gente vê comunidades, por exemplo, lá em Jardim Monte Verde, onde as pessoas estão ali há 30, 40 anos, e aí numa situação de risco, e quando você consegue, com uma obra pública, transformar a vida da pessoa, você vê o impacto realmente do que o governo pode fazer. A gente tem uma burocracia toda que tem que vencer, que tem que conseguir vencer cada uma dessas etapas, mas no final vale a pena porque você vê o impacto realmente no dia a dia das pessoas. A gente, lá em Monte Verde, por exemplo, o governo do estado tem um programa chamado de Qualifica Pernambuco, que é conduzido por outra secretaria, mas ele faz qualificação profissional e a gente juntou as duas coisas, qualificou e colocou as pessoas para trabalharem na obra. Então a pessoa está lá, estava desempregado e estava na área de risco. Aí ele ele conseguiu fazer um curso de qualificação, conseguiu empregar-se e conseguiu tirar a casa dele de uma área de risco. Então, assim, fechar esse ciclo é bastante importante. Isso transforma a vida das pessoas, né? Tem um outro programa que Jardim Monte Verde também, em Peixinhos, que é o de reforma no lar, né? A gente está fazendo isso mais a parte de habitação, mas micro-reformas dentro das casas, e não é raro você ver a pessoa fazendo a reforma dentro da sua própria casa, porque ele está trabalhando na construtora. Então, esse é um impacto, eu acho que é mais importante, porque está efetivamente transformando a vida das pessoas. E quais as lições aprendidas com tantos projetos grandes assim? Que você citou vários aí, projetos bons, né? Veja, são projetos complexos que a gente, vários deles a gente tem muita dificuldade de tirar do papel, vários entraves, né? E entraves técnicos, entraves, às vezes discussão com o Tribunal de Contas, como é que faz isso, e o tribunal tem sido parceiro no sentido de ajudar, né? Mas não são projetos simples. Mas a gente tem lições aprendidas, né? Sempre que a gente consegue vencer um projeto daquele, tudo aquilo que foi vencido ali acaba sendo insumo para a gente ser mais rápido nos demais projetos. Então, tanto tecnicamente, do ponto de vista de engenharia, quanto do ponto de vista de gestão, fazer um projeto ajuda a fazer o próximo, sabe? Ele acaba sendo mais fácil, né? Mais fácil no sentido de a gente ter, às vezes, apanhado até para fazer um projeto, mas que isso serve como insumo para o próximo. Sim, sim. Francisco, existe alguma inovação que você acredita ser fundamental para o futuro da CEDOR?
Veja, eu acho que assim, do ponto de vista de sustentabilidade, a gente tem começado a incorporar nos projetos, mas a gente precisa fazer isso mais, né? Acho que os próximos projetos urbanos, eles têm que ser cada dia mais sustentáveis. A maior parte do que a gente tocou no primeiro ano de governo, primeiro e segundo ano de governo, foi retomar obras que estavam paradas. Então, Pernambuco era o estado do Brasil com mais obras paralisadas, segundo o ranking do TCU. E o desafio era, vamos destravar e vamos colocar essas obras paralisadas para retomar. E agora a gente começou um novo ciclo que são executar obras que foram gestadas já no governo de Raquel. E aí essas obras a gente tem incorporado e tem buscado cada vez mais incorporar inovações. Por exemplo, a gente trouxe para o governo, né, uma startup, uma conversa que a gente já vinha tendo com a startup, que foi gestada na UFPE, que é a Pluve, que eles fazem um sisteminha de armazenamento de água em casas, principalmente para ser instalados em morros. E aí esse sistema de armazenamento, ele contém água que serve para o abastecimento das pessoas, né, e ao mesmo tempo diminui a quantidade de água que cai no morro e diminui o risco de deslizamento. Então a gente fez um contrato com a Pluve de 6 milhões de reais, que a gente está instalando 400 desses sistemas lá na região de Jaboatão também, Jardim Monte Verde, região de Dois Carneiros. Mas a ideia é, assim, é uma coisa que era piloto na universidade e a gente está trazendo em escala maior. Então, esses projetos novos, ao longo desse ano e do próximo, né, incorporarão cada dia mais essa visão de inovação e de sustentabilidade. E tem algo que você quer lembrar como seu legado diante desse teu trabalho na secretaria? Veja, eu acho que assim, a gente tem diversos trabalhos que são bacanas, mas acho que os trabalhos de contenção de encostas e diminuição de áreas de risco são aqueles que, para mim, devem ser os principais legados, né? Porque são obras que, afinal de contas, evitam desastres, evitam tragédias feitas que a gente viveu em 2022. Ainda não dá para dizer que, poxa, não vai acontecer mais aquilo que aconteceu, porque as áreas de risco, a quantidade delas são diversas aqui em Pernambuco, mas a gente está diminuindo. A gente tem por objetivo, assim, fazer o máximo de obras de encostas possíveis, mas deixar um legado aí de projetos também para outras encostas, para que a gente não vivencie de novo aquilo que maio de 22 trouxe aqui em Recife e Jaboatão principalmente. Certo, a gente já está chegando no finzinho do programa e quando chega essa hora, o pessoal de casa já sabe, a gente tem um quadro de você para o mundo, certo? Eu te faço 3 perguntas e você me responde com o que vier na cabeça. Vamos lá. Primeira pergunta, Francisco, para você, o que é ser político? Veja, é tratar das necessidades das pessoas, né? É cuidar das pessoas de maneira geral. Seja o político que elegeu-se, né, e que tem legitimidade política mesmo pelo voto, seja quem trabalha nesse meio e que exerce cargo público. Então, a gestão pública, de maneira geral, é lidar com as pessoas e atender às necessidades, principalmente de quem mais precisa. Se não for para isso, eu acho que está fazendo de maneira errada, né? Se um dia tu acordasse, do nada, toda a tua história fosse apagada, certo? Mas você pode resgatar 3 coisas. Pode ser pessoas, momentos, o que você resgataria? Acho que família, né? O respeito, né? Acho que é algo que merece ser sempre resgatado. E o trabalho. Acho que o trabalho tem um lado de dignificar a pessoa, né? Qualquer que seja esse trabalho, acho que torna a pessoa útil. É importante. Agora olha para essa câmera aqui e deixa o teu recado para o mundo. Tá. Para mim, assim, tem sido uma missão bastante importante, né, trabalhar com desenvolvimento urbano e principalmente por tentar dar alguma contribuição às cidades, né, a remodelar as cidades e tornar as cidades um lugar mais seguro, mais um ambiente melhor de viver, de se locomover. Então, eu acho que o recado que eu tenho que dar, principalmente para quem trabalha com política pública, quem trabalha com gestão pública, é dar atenção ao desenvolvimento urbano, né? Porque é nas cidades onde as pessoas residem e os governos, né, que puderem dar atenção a essa pauta, acho que a gente consegue melhorar substancialmente a vida das pessoas.
Chegamos ao finzinho do programa. Obrigada por quem acompanhou. Francisco, foi muito bom ter você aqui. Obrigada por esclarecer as ações do governo do estado voltado para o desenvolvimento urbano. Eu que agradeço. É sempre bom falar sobre essas pautas de desenvolvimento urbano. E para você, anota na agenda todos os sábados às 11 horas, Política de Leve. Tchau, tchau e até a próxima.